Olá, meu nome é Victor Hugo, sou estudante da Escola de Administração da URGS. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Nesse canal a gente fala sobre coisas da universidade, eu dou dicas sobre vestibular e também falo sobre coisas de vida adulta, de jovem adulto aí, de vestibulando, de universitário, de gente entrando no mercado de trabalho. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e dá uma olhada nos próximos vídeos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a prova de física da URGS, uma das provas mais pedidas depois de matemática, que um dia eu ainda vou fazer. E para esse vídeo eu estou preparado aqui com um livro de cursinho pré-vestibular, porque essa é uma prova um pouco mais complexa do que as outras. Eu não vou conseguir dar para vocês, por exemplo, que nem no vídeo da prova de geografia, nessas questões vai cair tal conteúdo, nessas questões vai cair tal conteúdo. Até tem como fazer isso, mas primeiro que eu não tenho essa informação, segundo que talvez isso não te ajude, que é uma prova um pouco mais complexa, ela exige características um pouco diferentes, assim, todas as provas elas exigem mais ou menos as mesmas características, né, os mesmos pontos, só que a prova da física, ela, por ser um conteúdo um pouco mais complicado, assim, pra maioria das pessoas, apesar de não ser difícil, ela acaba sendo meio cheia de pega-ratão, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né, tricky questions, sei lá, não sei como é que posso falar de outra forma isso, então, enfim, tem pegadinhas, digamos assim, no meio da prova, e eu quero falar sobre isso, tá? Primeiro, pra gente entender a prova de física da URGS, ela exige do aluno 4 características principais, tá? Primeiro é eu vou ter que colar aqui, conhecimento, compreensão, aplicação e análise. O que é cada uma desses pontos, né? Conhecimento é decorar, é decoreba, é saber um conteúdo e saber identificar do que tá sendo falado. Então vai ter questão que vai perguntar sobre, sei lá, as leis de Newton, vai estar falando sobre a terceira lei de Newton. Sobre a terceira lei de Newton, assinale a alternativa correta. E aí tu vai ter que assinalar. E é só isso a questão. É só o conhecimento bruto e uma decoreba desgraçada. Eu particularmente não gosto desse tipo de questão, mas vai cair questão assim com certeza, então é muito importante que depois, mais pra frente eu vou falar sobre os conteúdos, tu realmente entenda o conceito desses conteúdos, porque vai cair uma questão simples desse conceito. E se tu não sabe tu vai errar a questão. Se tu tiver um pouco de dúvida, tu vai errar a questão, porque tu consegue eliminar uma logo de cara, mas vai ter 4 que vão ser bem parecidas e tu não vai conseguir adivinhar no chute se tu não souber. Segundo ponto, compreensão. Bom, a compreensão, ela é a extrapolação desse conhecimento bruto. Então, é aquele exercício muito padrão que é tipo um carro em MRU ou MRV que tá em aceleração, digamos, tem uma bola presa no teto e aí o carro freia e o que acontece com essa bola? Ou a bola simplesmente tá caindo e o que acontece com essa bola? É a extrapolação daquele conteúdo bruto. Eu tenho o conceito do MRV e aí eu tenho que saber o que acontece numa situação diversa. Ou sei lá, alguém soltou uma flecha dentro de um trem, o que vai acontecer com essa flecha? É isso. Então, esse tipo de questão acaba pegando as pessoas no sentido de que tu não consegue fazer essa extrapolação se tu não tiver o conceito bem fixado na tua cabeça e dificilmente tu vai conseguir estudando sozinho. Então, é bom, se tu não tá fazendo cursinho pré-vestibular, fala com o teu professor do ensino médio, tem uma boa relação com o teu professor. Sempre tenha boas relações com os teus professores, tá? Via de regra, às vezes não tem como, mas sempre tenta ter. Mas assim, tenta conversar com ele e trocar uma ideia, assim, pra tentar extrapolar, assim, um conceito. Ok, eu entendi isso aqui. Um exemplo que isso pode acontecer, sabe? Uma questão que isso aqui pode ficar um pouco distorcido na minha cabeça. Terceiro ponto, aplicação. Esse é o tipo de questão que mais derruba a gente, porque a gente decora as coisas com um exemplo. Sabe aquele meme do Chaves falando, com a maçã eu sei essa questão, mas com a laranja eu não sei? É isso que acontece na cabeça das pessoas com física, cara. Então, quando tu tá, tipo, eu tô fazendo um exercício de ótica e ondas, e aí eu tenho, sei lá, a luz batendo em algum item, e aí a luz tá batendo de baixo pra cima e vai criar uma sombra, né? Vai projetar uma sombra. Na prova vai cair aquela luz batendo de cima pra baixo. E a pessoa não sabe, ela não lembra como é que faz, porque ela tava lembrando de baixo pra cima. Então, tu tem que ter uma análise prática disso. Outra coisa, né, a aplicação, ela vem muito de, sei lá, tá tendo um exercício sobre energia, e aí a questão fala sobre um guindaste que tá levantando uma pedra. Bom, vai perguntar sobre a energia potencial gravitacional daquela pedra, o que tá acontecendo com a energia, né? Então, às vezes a gente não sabe, porque eu tô só pensando naquele exercício padrão de eu tenho um bloco que tá aqui, aí o bloco começa a cair, aumenta a aceleração, diminui a energia potencial.
Então, esse tipo de coisa, tu tem que conseguir conceber aquele conceito na prática. De novo, é muito mais fácil como professor. Quando tu tá estudando sozinho, é difícil de fazer esse tipo de análise pra qualquer coisa, tá? Não só física. E aí, por último, a análise. Então, aconteceu uma situação, ele vai te dar uma situação descrita ali, aconteceu uma explosão numa máquina, e aí tu tem que fazer uma análise a partir da lei da termodinâmica. Sei lá, tá, uma geladeira, tá? Um exemplo mais fácil, até porque eu não lembro de tudo, obviamente. Passou um item na geladeira e o líquido passou lá pelos tubos e resfriou a marmitinha que o cara colocou na geladeira. O que aconteceu? Analise isso. Então, eu vou ter que entender que é uma lei da termodinâmica, eu acho que é a segunda, se não me engano, não lembro agora também. Que com a compressão, ele perdeu energia ou liberou energia pra algum canto e, sei lá, sabe? Esse tipo de análise, melhor do que a que eu tô fazendo, obviamente. Tu vai ter que saber o conteúdo, eu não tô estudando isso faz um bom tempo, né? Mas, ok, são essas as 4 competências que tu precisa ter na prova de física. Dito isso, quais são as matérias que mais caem? Olha só, eu tenho um gráfico aqui, talvez eu possa colocar na descrição do vídeo as porcentagens certinho, mas de 2014 a 2018, o que mais caiu foi Física Moderna, 12%, Termodinâmica, 11%, Ondas e Ótica, 8% cada uma. E Cinemática, 10,4%. O que isso quer dizer, tá? São 25 questões. 4%, né? 100 dividido por 25. Ok, então, cada questão é 4%. Eu demorei um tempo pra fazer isso aqui, demorei alguns segundos, tá? Cortezinhos rápido. Tá certo, né? Tá, então uma questão é 4%, logo 12% quer dizer que cai 3 questões de física moderna na URGS. Tu vai pegar essas porcentagens e tu vai conseguir dividir certinho quantas questões vai cair de cada coisa. E aí quando a gente tá falando, por exemplo, de cinemática, pode ser qualquer questão, qualquer uma das fórmulas dentro de cinemática. Então, cara, é uma prova difícil de tu ter certinho o que vai cair em cada questão, sério. Não é um padrão que se segue como na prova de geografia da URGS. Ou na prova de literatura, que vai ter sempre, sei lá, as 18 questões lá de leituras obrigatórias. Vou colocar essas porcentagens na descrição do vídeo e, bom, com base nisso, tu já vai conseguir entender um pouco melhor como que funciona a prova. E aí, faça exercícios das provas antigas, porque vai se repetir. Pega ali os últimos 10 anos e vai fazendo as provas na sequência. E é assim que se estuda, tá? Eu espero que tenha ajudado alguém com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com os teus amigos que estão aí no 3º ano, ou que já saíram da escola e estão estudando pro vestibular, ou que tá, sei lá, no 1º ano e tá pensando em vestibular já. Tá bem cedo, relaxa, se aquieta. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Twitter, se quiser perguntar alguma coisa. E até o próximo vídeo. Tchau.